Bom, queridos, estamos na nossa caminhada de fé. Toda quinta-feira, a gente tem falado aqui de assuntos que têm trazido fé ao nosso coração, que têm nos alimentado, que têm nos enchido. Nós somos o povo que vive pela fé. E hoje eu quero falar de uma parábola que é muito conhecida, uma parábola que é uma das principais da Bíblia, né? Ela é citada por coaches, né? É citada aí por homens de negócios, ela é citada por tantas pessoas em tantos lugares, mas nessa noite eu quero falar nela segundo a visão do próprio Jesus. Eu quero estar junto com você falando um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Uma parábola que é importantíssima e que traz aqui alguns segredos, não é? Algumas coisas que Deus nos revela que são tão importantes para nós. Ela é uma das mais ricas e é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. O significado e o ensinamento de Jesus, através da parábola dos talentos, ela tem um peso muito especial para mim e para você. A gente nessa noite quer, claro, sempre, não é? Com a presença do Espírito Santo confirmando as nossas palavras, compreender melhor o que Jesus quis ensinar nisso. Essa história, ela narra um homem que ao viajar, ele confia os seus bens a 3 servos dele. E esse homem parecia ser muito rico, parecia ter muitos bens. E ele deu a cada um segundo a capacidade que eles tinham de transformar aquilo que pertencia ao seu senhor em algo maior. E teve um dia que ele voltou, e quando ele voltou, ele cobrou contas, não é? Daquilo que ele havia deixado com esses servos. Ele deu a um 5, deu a outro 2, e a um outro ele deu apenas um talento. E quando a gente começa a pensar em talento, né, eu comecei a pensar no seguinte: quando a gente fala em talentos hoje, eu não sei, cara, toda vez que eu falo em talento, eu lembro do Silvio Santos. Não tinha um show de talentos? Não tinha um negócio assim? Eu lembro do Silvio Santos. Por quê? Porque a gente imagina talento como sendo algo que a pessoa tem, é inerente àquela pessoa. Fulano tem talento para teatro, fulano tem talento para cantar, fulano tem talento para tocar. Mas esse talento que a Bíblia está falando aqui, não é somente um dom, não é somente algo que a pessoa tem. Mas esse talento que está falando aqui, ele tinha um valor monetário. Esse valor monetário, para que você possa ter uma ideia, ele equivalia a pelo menos 6.000 denários. Pastor, até agora eu não entendi nada. 6.000 denários? Tá, e o que é um denário? Denário era o salário por um dia de trabalho de uma pessoa comum. Então, 6.000 denários dava aí aproximadamente 16 anos de trabalho. Isso se a pessoa trabalhasse de domingo a domingo. E aí a gente vê que esse valor era um valor muito importante. Agora você multiplica. Ele deixou então, no caso, 30.000 dias de trabalho com o primeiro servo. Ele deixou aí pelo menos 12.000 dias de trabalho com o segundo servo e 6.000 dias de trabalho com o terceiro servo. A gente vai entender aí ao longo dessa passagem o que Jesus estava querendo nos ensinar, o que ele estava tentando passar para a gente, o quanto é importante a gente aplicar isso na nossa vida. Mateus capítulo 25, versículo 14, é a passagem onde tem relatada essa parábola. E eu quero ler junto com você para que a gente possa entender muito bem isso. Diz assim: digo também que o reino será como o Senhor, que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. Eu queria repetir essa frase. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Então o servo que recebeu 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Uau! Quer dizer então que 60.000 dias de trabalho, aliás, 60.000 valores, né, como trabalho é pouco diante desse Senhor?
Vamos entender isso direitinho. O que Jesus está querendo explicar para a gente? Muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco? Muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que confio onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devias ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Pai, no nome de Jesus, como sempre fazemos, ó Deus, de nada eu posso falar nessa noite se não for pelo Teu Espírito, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito esteja falando ao coração dos meus irmãos, ao coração, Senhor, de cada um que ouve essa palavra, que possamos compreender muito bem, ó Deus, a lição que o Senhor quis nos explicar através dessa parábola tão maravilhosa. E que assim, Senhor, isso traga paz aos nossos corações. Nós te louvamos assim, em nome de Jesus. Amém. Jesus confiou parte dos seus bens, dos seus talentos aos seus servos. Jesus, todo mundo sabe, ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Mas antes de ele ressuscitar, ele confiou a nós, a sua igreja, os seus talentos. Ele confiou a nós tudo aquilo que pertence a ele. Eu acho interessante, e eu quero mais uma vez chamar a sua atenção, que não é simplesmente falar de dons, falar de talentos humanos, mas a gente está falando aqui de coisas que pertencem a Deus. E Deus então delega isso para a sua igreja, Ele entrega isso para a sua igreja. E é claro que Ele espera que tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele faz chegar às nossas vidas, possa gerar um resultado no reino de Deus. Eu sempre tenho dito isso, eu sempre tenho falado isso, de que nós não somos o fim da bênção do Senhor. Tudo aquilo que Deus nos dá é para que nós possamos replicar isso na vida do nosso próximo, para que a gente possa estar ajudando outras pessoas. Quando Deus nos dá, por exemplo, uma vida financeira abastada, o fim não é somente o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso deleite, mas sim para que a gente possa estar abençoando a vida de outros. Quando Deus nos dá um talento, quando Deus nos dá uma sabedoria, quando Deus nos envolve com algum dom, seja ele qual for, isso é para quê? Para que a gente possa estar trabalhando para Ele e assim também servindo aos nossos irmãos. Então a gente entende que nós não somos o fim disso tudo. Cada um recebe uma quantia diferente de talentos. E esses talentos eles simbolizam dons, claro, como a gente sempre pensou, habilidades, recursos, oportunidades e até mesmo o próprio Evangelho. Imagine que, ao invés de a gente pensar somente em dons ministeriais ou dons espirituais, a gente imagine que tudo o que Deus fez chegar à nossa vida, Ele deseja que isso seja multiplicado. Então, para nós, se a gente recebe algo de Deus, nós temos sim uma responsabilidade com isso. Mas não uma responsabilidade simplesmente obrigatória, com medo de quando o Senhor vai voltar e vai cobrar isso de nós, porque essa é uma imagem um pouquinho distorcida que a gente vai ver depois desse servo que tinha apenas uma moeda. Muitas vezes essa passagem é interpretada somente como talento igual a dom. E você está vendo comigo que vai muito mais além do que isso. Se todas as coisas são dele, por ele e para ele, nós entendemos que tudo aquilo que nós temos não nos pertence de verdade, na verdade pertence a Ele. Somos mordomos e estamos administrando aquilo que pertence a Deus. Então não veja essa passagem simplesmente como, Deus me deu o talento de, vou usar um exemplo aqui qualquer, de fazer comida.
Então eu vou trabalhar lá na cantina, vou ajudar as irmãs da cantina, esse aqui é o meu talento, eu preciso a cada dia aprender mais. Não, não é só isso. Fala dos nossos bens, fala da nossa família, fala do nosso emprego, fala das nossas responsabilidades, fala da vida como um todo. E Deus conhece a nossa capacidade. Eu repeti a frase de que Deus ele deu a cada um conforme a sua capacidade. E aí a gente precisa começar a entender que no tempo de que a gente vive hoje, é um tempo onde existe muita competição, é um tempo onde existe muita comparação, e às vezes isso acontece até mesmo no nosso meio, no meio da igreja. Ah, o ministério X está fazendo isso, o ministério Y está fazendo aquilo, vamos fazer também, vamos fazer assado. Não é necessário. Deus conhece a capacidade de cada um. Se às vezes a gente tenta se comparar a outra pessoa, eu não acredito que isso vá agradar a Deus, porque Deus, Ele nos confia, Ele nos dá os talentos, Ele nos dá os dons conforme a nossa capacidade. Ora, logo, Deus só vai confiar ao Renato, só vai confiar ao João, só vai confiar a Maria, aquilo que Ele sabe que eles podem administrar e fazer multiplicar. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu gosto sempre de perguntar, porque isso tira um peso da gente. A gente fica imaginando, Deus me deu isso aqui e eu preciso fazer, eu preciso acontecer e eu tenho que colocar isso em ação. Claro, é evidente que essa motivação tem que ser gerada dentro de nós, mas não como um peso. Isso precisa ser algo em que a gente precisa compreender que aquilo que Deus nos deu para fazer, Ele nos deu sabendo qual é a capacidade que nós temos de responder aquilo que Ele deu para cada um de nós. Então isso gira uma chave, isso muda o nosso entendimento a respeito dessa parábola. É certo que admiramos muitas pessoas, e nós, pessoas que têm feito coisas incríveis no mundo evangélico, e às vezes até próximo a nós, mas evite a comparação, e viva multiplicando os talentos que Deus te deu. Não evite, não fique comparando. O irmão fulano faz isso, o irmão fulano faz aquilo, beleza, ele foi chamado para isso. Quando Paulo fala a respeito do corpo de Cristo, ele diz que nós somos membros, e membros individuais do corpo de Cristo. Eu pergunto para você, o pé, ele tem a sua função, sustentar todo o corpo, e que função importante que o pé tem. Agora imagine, se de repente o pé, ele olha para, se ele tivesse entendimento próprio, né? De vez em quando eu viajo um pouquinho, tá, gente? Quem já me conhece vai entendendo isso. Imagine que o pé, ele olha para a mão e fala assim, olha, eu queria ser mão, porque eu estou aqui embaixo, estou na parte mais inferior do corpo, entendeu? Mas a mão não, a mão está lá, ela pega, ela faz, ela ajuda, ela trabalha, ela faz isso, faz aquilo, e eu só sustento o corpo, só faço andar. Não, eu queria ser mão. Eu pergunto para você, você consegue imaginar um pé no lugar da mão? Feio, né? Ia ficar estranho, ia ficar esquisito, né? Além de não ser funcional. Por quê? Porque o pé foi criado para ser pé. Dentro do corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função. E nós precisamos entender que Deus nos deu essa função, Deus nos delegou essa responsabilidade, para quê? Para que a gente possa exercer da melhor maneira. O pé, por mais feio que ele possa ser, e eu costumo dizer isso, né, que pé é um órgão feio, né? A gente olha para o pé é um troço feio, por isso que a gente usa tênis, eu acho, né? Quando a gente olha para o pé ele tem a sua função e é uma função importantíssima, então não é pela beleza. Muitas vezes a gente nem dá atenção, a gente só sente falta quando ele está doendo, quando a gente dá uma topada, quando fura, quando eu era criança, né? Eu machucava muito o pé, e aí a gente sentia a falta dele, mas fora isso, a gente anda todo dia, a gente acorda, deita, fora as mulheres que gostam de fazer as unhas, né? Gostam de ir lá fazer, os homens já são mais meio relaxados com isso, né? Mas deixa isso para lá. Se outros estão fazendo supostamente mais do que eu, glória a Deus. Eu acho que esse precisa ser o entendimento da igreja hoje. Nós não vivemos de comparações. Nós vivemos para fazer aquilo que Deus determinou a cada um de nós para que possamos fazer. Existem pessoas que estão fazendo obras maravilhosas? Amém! Existem pessoas que estão desenvolvendo aí trabalhos evangelísticos tremendos? Glória a Deus! Mas, queridos, e a nós? E quanto a mim? O que Ele tem pedido de mim para poder fazer? Eu acho que a chave dessa passagem dos talentos é exatamente isso. Se Deus me deu 5 talentos, é porque Ele sabe, o Renato pode multiplicar esses 5 talentos. Eu não preciso ficar olhando para outro, eu não preciso ficar tentando me comparar a outro. Se Deus me deu 2 talentos, eu não preciso ficar olhando, peraí, mas para ele deu 5.
Poxa, se ele tivesse me dado 5, olha, com esses 5 eu faria. Não! Deus é sábio, Deus é conhecedor de todas as coisas, Deus sabe até onde vai a nossa capacidade. Então, se Ele nos deu 2, que a gente possa trabalhar esses 2. Que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Que a excelência possa reinar em nós, entendendo que fazer aquilo que Deus nos deu a fazer é a melhor coisa que a gente pode fazer no reino. Fazer aquilo, estar no lugar certo, no momento certo, no lugar que Deus nos colocou, é a melhor coisa que pode acontecer para a vida de um cristão. Filipenses capítulo 2, versículo 13, a palavra diz o seguinte: pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então entenda isso, quando a gente quer realizar alguma coisa, quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente quer executar alguma coisa, antes de nascer no nosso coração, isso nasceu no coração de Deus. E se nasceu no coração de Deus, Deus vai nos dar capacidade, a fim de que a gente possa fazer com que isso aconteça, a fim de que a gente possa arregaçar as mangas, trabalhar e fazer isso acontecer. Essa precisa ser a nossa paz. Tudo vem dele, queridos. É só a gente centralizar tudo nele. É só a gente pensar que todas as coisas vêm dele. Às vezes a gente pensa que as coisas vieram da nossa cabeça. Não, não vieram. Vieram de Deus. Às vezes a gente pensa que as coisas nasceram no nosso coração. Não, não vieram. Vieram do coração de Deus para o nosso coração. E Ele é aquele que capacita todo aquele que Ele confia algo. Não use comparações com outros. Se você tem um talento, use bem. Se 2, use bem. Se 5, use bem. Se tiver mais de 10 talentos, use bem também. Porque esse é o intuito do reino. Que pessoas sejam abençoadas. A gente não pode perder isso nunca de vista. O intuito do reino não é a finalização. Não é a glória de A, B ou C, da pessoa, do ministério, não. O intuito do reino é que a glória seja sempre de Deus. Eu peço muito ao Espírito Santo que esteja falando isso para você nessa noite. Porque eu acho que quando a gente tem essa visão de reino, quando a gente entende que o fim não somos nós, que muitas vezes o nosso nome não vai aparecer, que muitas vezes a nossa imagem não vai aparecer, que muitas vezes não é aquilo que a gente faz não vai aparecer, mas Deus nos usa para que coisas tremendas possam estar acontecendo. Eu tenho um testemunho de um ministério, eu achei muito interessante isso. Tem um ministério de louvor, né? Hoje ele já não está mais na mídia, né? Deu uma sossegada. Mas esse ministério de louvor, cada vez que eles iriam gravar um CD, alguém lembra aí do que era CD, gente? Não faz muito tempo, mas já passou, né? Já não existe mais. Quando eles iriam gravar um CD, o que acontecia? Eles podiam estar no Rio de Janeiro, em Brasília, São Paulo, Curitiba, podiam estar aonde for. Mas na igreja sede, tinha um grupo de pessoas que estavam intercedendo por aquele ministério, por aquele trabalho que estava sendo feito, não importa em que lugar do Brasil eles estivessem. E eu acho isso fascinante, porque eu não vou dizer aqui o nome do ministério, mas se eu dissesse, você ia lembrar o nome da cantora, o nome do pessoal do Beck, o nome de alguns músicos, você ia lembrar de tudo isso. Mas eu tenho certeza, se eu te perguntasse, como é que era o nome da irmãzinha que estava orando lá não sei aonde? Ninguém sabe. Mas o trabalho dela, o dom que Deus deu a ela, a missão que Deus deu a ela, tinha tanta importância quanto do pessoal que estava gravando o CD em outro lugar. Isso é muito importante. O trabalho que é feito de oração, aí pastor Luiz, faz o trabalho de oração todo domingo, 8h30 da manhã ali na New Life, a gente não está vendo. Às vezes a gente nem toma consciência do que está acontecendo lá. Mas, meus queridos, se uma igreja está de pé, porque o ministério ora, porque pessoas oram. Você tem orado pelo ministério do seu pastor, amém? Ore pelo ministério do seu pastor, ore pela sua igreja local, ore pelos pastores dessa igreja. Se você pertence a essa igreja, ore. Nós precisamos muito de oração, nós precisamos de intercessão contínua. Os ministérios dessa igreja precisam de intercessão contínua. As tias do NV Kids, aleluia, precisam de oração contínua. Os músicos precisam, todos nós precisamos. O irmão ou a irmã que está sentado ao teu lado precisa de intercessão. Às vezes você não sabe nem o nome, mas no momento em que você ora, no momento em que você pede, no momento em que você intercede, Deus age na vida dessa pessoa. Então muitas vezes a gente não vai aparecer, muitas vezes o nosso nome não vai estar lá no telão, mas graças a Deus por isso, porque nós sabemos que diante de Deus nenhuma das nossas obras estão ocultas. Pelo contrário, todas elas são claras e são bem reveladas. E Ele gratifica aquele a quem Ele confiou um dom.
Vocês estão entendendo o valor dessa mensagem? Vocês estão entendendo o que significa esses talentos? Vocês estão vendo a profundidade de tudo isso? Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, Jesus ele vai nos dizer algo tremendo através da boca de Paulo. Ele diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, conscientes de que recebereis de quem? Do Senhor, a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Captaram? Ou seja, quando nós executamos, quando nós pegamos... Por exemplo, lendo essa passagem que a gente acabou de ler agora, dos talentos, o que recebeu 2 talentos, ele foi correr atrás para poder multiplicar. O que recebeu 5, foi correr atrás para multiplicar. Eles não ficaram trocando. Olha, eu recebi 5, tá? Agora eu tenho 10, viu? Quando o meu senhor voltar, vai ficar felizão. Aí o outro, poxa, ele só me deu 2. Eu também só vou poder entregar 4 para ele. E aquele do 1, então? Isso então deve ter ficado desesperado, né? Gente, pois é. E aí, cara, você que recebeu um talento, tu fez o quê? Não sei, depois a gente fala sobre isso, estou com um pouquinho de pressa agora, tem que dar comida para o cachorro, tal. Não, gente, não é comparação. É simplesmente fazer aquilo que Deus deu a fazer. Se Deus te deu algo a fazer, se Deus colocou um talento nas tuas mãos, se é a tua família, se é o teu ministério, se é aquilo que Deus confiou a você, faça da melhor maneira. Não fique preocupado com o que A, B, C, D estão pensando, ou o que eles estão fazendo. E se fizerem melhor do que você, glórias a Deus, porque é o nome de Deus que vai ser glorificado. Esse é o pensamento do cristão. E eu digo sempre para você, isso inclui as coisas do nosso dia a dia, nossas finanças. Sabe, gente, a gente tem uma coisa que aqui no Brasil, não é? Isso é muito falado e já existem até propostas, não é? De que no ensino fundamental já comece a ser ensinado para as crianças educação financeira. A gente não somos um povo que é acostumado a ter educação financeira. Para você ter uma ideia, e isso não é muito bom da gente falar, mas eu preciso falar, 57% dos brasileiros estão com o nome no SPC ou Serasa. 57%. Gente, a gente sabe que às vezes acontecem situações. Por exemplo, a pessoa tem um cartão de crédito, alguém caiu doente, precisa comprar remédio. É certo? Não, não é certo, mas a pessoa vai comprar, depois dá um jeito de pagar. Às vezes fica até com o nome sujo. Vamos falar a real. Não vou ficar aqui agora, né? Não vamos falar isso não, porque não, a gente faz isso. Primeiro lugar, a nossa família. Eu não vou ver um filho meu doente e vou deixar de comprar o remédio para ele. Isso é um caso extra. Mas a grande maioria das coisas que acontece é falta de controle mesmo. E compra. Na internet que a gente mais vê é isso, né? Vamos ser felizes, parcela no cartão de crédito, depois a gente vê como é que fica. Isso não é educação financeira. E depois a gente vai chegar para Deus e vai falar, Senhor, tem misericórdia de mim, o demônio do SPC, o demônio do Serasa está me perseguindo, todo dia chega um e-mail, já chegou cartinha. Não, o que falta é educação financeira, não é demônio nenhum, o que falta é educação financeira. E a gente precisa aprender isso. Então nossas finanças, elas precisam ser tratadas bem, nós precisamos multiplicar aquilo que Deus fez chegar até nós, não importa o valor. Não importa, pastor, o senhor está falando isso porque, claro, o senhor tem um salário de mais de 10 mil reais por mês. Aí é fácil. Pensa em ganhar um salário mínimo e faz a mesma coisa. Não, não é dessa maneira que funciona. E aí, então, a gente começa a entender o seguinte, existiam os servos fiéis. E eu quero observar cada um deles. O servo que recebeu 5 talentos investiu-os e ganhou mais 5, dobrando sua quantia. Quando a gente fala de investir, a gente pensa, não é, no nosso mundo de hoje, né? Ele procurou lá um trading, né? Conversou com ele, vem cá, qual é a melhor aplicação que está acontecendo aí? É bitcoins? Então vamos aplicar em bitcoins. Então, aplica 2 moedas no bitcoins, amiga, 2 aí bota sei lá, qualquer tipo de investimento. Não foi isso. Ele pegou isso e ele foi negociar. Ele foi pegar esse dinheiro e ele foi trabalhar. Como é que a gente traz isso para a nossa vida? O que isso significa para nós? Tanto o que ganhou 5 quanto o que ganhou 2. Aquilo que nós recebemos de Deus não pode ficar parado, não pode ficar guardado, não pode ficar enterrado. A gente precisa negociar isso. E o que significa esse negociar? Vai ser conforme aquilo que Deus confiou na tua mão.
E eu vou dar um exemplo para você. Se, por exemplo, Deus te deu o dom de ensino, o que eu preciso fazer? Eu vou estudar, já fiz aqui a Avance, está tudo mil maravilhas e tal, já li uns 5 livros, está tudo beleza. Não! É continuamente procurar aperfeiçoamento. Se Deus me deu o dom, e eu estou falando agora de igreja, tá? De repente estar recebendo as pessoas ali na porta, a cada dia eu vou me aprimorar mais a receber as pessoas da melhor maneira possível. Se Deus me deu o dom de trabalhar na cantina, se Deus me deu o dom de trabalhar no NV Kids, se Deus me deu o dom de trabalhar aqui dentro, servindo dentro do templo, eu vou procurar fazer da melhor maneira possível. Por quê? Porque quando o meu Senhor voltar, eu vou dizer para Ele: Senhor, o Senhor me deixou isso aqui, mas eu aprendi, eu procurei me aperfeiçoar, eu procurei estudar mais, para quê? Para que eu pudesse exercer melhor o dom que o Senhor me deu. Nós vemos os nossos músicos, tem uma coisa chamada ensaio. Todo domingo, 4 horas da tarde, está todo mundo aqui. 4 horas da tarde, não dá vontade de tirar aquele soninho no domingo? Fala a verdade. Pois é, a rapaziada está aqui, ensaiando, está aprendendo. Alguns vêm ainda no sábado, no CDM, vêm aprender, vêm às vezes aperfeiçoar, vêm aprender mais. Gente, esse é o caminho. Eu não posso deixar aquilo que Deus me confiou parado. Se é a sua família, queridos, e isso envolve tudo, como eu já disse para você, cuide bem da sua família, cuide bem dos seus filhos, cuide bem da sua esposa, do seu marido, cuide bem daquilo que Deus confiou a você, porque um dia ele vai voltar, um momento desse ele vai voltar. Aplique-se completamente ao que Deus te chamou para fazer, invista no seu chamado. Como multiplicamos os talentos que Deus nos deu? Eu já disse para você isso. Eles não guardaram aquilo que Deus colocou na mão deles, muito pelo contrário. Eles colocaram isso em movimento, sabe? Às vezes a gente tem uma coisa chamada comodismo, né? E a gente acha que chegou no nosso limite. Não, cheguei até aqui, já fiz isso, já fiz aquilo, então aqui agora é o meu lugar. Não, não é. A nossa vida é um contínuo aprendizado. Não existe tempo de crente. Não existe uma experiência, não existe um currículo cristão. Não, o Renato, ele já começou como auxiliar, passou tantos anos como auxiliar, e ele fazia isso, fazia aquilo. Depois ele foi ordenado a diácono, que nem existe mais hoje aqui na nossa denominação, mas um dia ele foi ordenado a diácono, então ele passou a ser diácono e tal, hoje ele é pastor e tal, papapá, depois foi ser pastor de uma igreja e tal, depois deu uma doideira nele, voltou para cá de novo. Não, gente, não é um currículo. O que acontece é o seguinte: eu preciso fazer bem aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Esse eu acho que é o assunto central dessa noite. Fazer bem aquilo que Deus nos deu para fazer. Não importa o tamanho, não importa a importância. Não importa se isso é algo grande ou pequeno. Não importa se isso é algo que está à vista de todos ou está escondido de todos. Não importa. O que importa é ser fiel a Deus. É o dia que Jesus voltar, a gente poder dizer para Ele: olha, Senhor, aquilo que o Senhor me confiou a fazer, eu procurei fazer da melhor maneira possível. E Deus, que conhece todas as coisas, vai dizer para mim e para você, vai dizer para todos nós: servo bom e fiel, se esse pouquinho que eu te dei, você conseguiu multiplicar, vem se alegrar comigo, porque eu voltei para que a gente possa estar se alegrando junto. É isso que Deus espera de nós. Eu acredito que muitas coisas hoje não acontecem na igreja, na vida pessoal, e não é por falta de recursos. Antes, falta porque falta quem faça acontecer. O servo que ganhou uma moeda, ele não fez acontecer. Ele tinha uma visão distorcida do seu senhor. Ao que parece, a gente sempre imagina, que esse Senhor é Deus, mas para mim ficou um pouco difícil compreender que Deus é assim. Porque ele diz o seguinte: eu sei que o Senhor é aquele que vai cobrar aonde não plantou, vai querer. Deus não faz isso. Faz? Será que Deus vai chegar para algum de nós e vai falar assim: olha, Renato, você era para ter feito isso. Não, Deus não trabalha dessa maneira. Mas ele tinha uma visão distorcida do Senhor. Que a nossa visão de Deus não possa ser distorcida. Nós somos cristãos do Novo Testamento, da Nova Aliança, do tempo da graça, de um Deus que insiste em nós. Às vezes a gente escorrega, às vezes a gente vacila, às vezes a gente erra, mas Ele continua insistindo. Então não abra mão, não esconda aquele dom, aquilo que Deus te confiou. Pelo contrário, faça com que isso seja reproduzido. Não deixe talvez uma imagem distorcida: Deus não foi bom comigo.
E tem muita gente por aí dessa maneira, gente, achando assim, não, eu desisti de Deus, hoje eu acredito em Deus, mas Deus não foi misericordioso comigo. Que mentira do inferno! Deus é misericordioso com todos, Deus ajuda a todos. Se Deus é capaz de perdoar a um ladrão que viveu a sua vida toda em pecado e no último momento, no último fôlego se arrependeu, ora, por que Ele não vai perdoar aos seus filhos, que somos eu e você? Então não deixe que a sua visão de Deus seja distorcida. Muito pelo contrário, que você possa enxergar o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus que sim, confia em mim, confia em você, confia na sua igreja. E o que Ele confiou a nós, como eu disse há pouco, é algo que tem muito valor. O medo paralisa. E no envolvimento com a obra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador. Para pensar. E agora eu vou trazer isso um pouquinho mais para dentro da igreja, tá? Quando a gente começa a querer lançar os nossos pés, quando a gente começa a querer trabalhar para Deus, fazer as coisas para Deus, às vezes dá um pouquinho de medo. Você acha que é fácil estar aqui conversando com você? Você acha que é fácil para mim preparar e chegar aqui e conversar com você? Não, não é. Cada vez que eu subo aqui é barriga com gelo, entendeu? É tremer, às vezes treme um pouquinho, né? Como diz o nosso querido Rossano, uma vez ele pregando falou, temor e tremor, muito mais tremor do que temor, mas é verdade. Não é fácil, mas meus queridos, eu não estou confiando na minha força. Nenhum de nós confiamos na nossa força, nós confiamos no Espírito Santo de Deus, que habita em nós e nos capacita a fazer aquilo que Ele pede que a gente faça. Quando você se envolve num ministério, meu irmão, você não está sozinho. Você sempre vai ter alguém, um antigão, sempre vai ter aquela pessoa que já faz isso há mais tempo, para quê? Para poder estar te auxiliando. Então não tenha medo, não enterre essa moeda. Pelo contrário, coloque ela em ação, faça aquilo que Deus te chamou a fazer. A igreja local, ela é um corpo, e os membros, eles ajudam uns aos outros. Nenhum membro trabalha sozinho, todos os membros trabalham em união, e isso é importante demais. Não tenha medo de se envolver. Então acontece o retorno do Senhor. Após um longo tempo, o Senhor retorna e chama os seus servos para prestar contas. E os 2 primeiros servos apresentam o dobro daquilo que eles receberam. O Senhor os elogia com as mesmas palavras. Deus, Ele não está olhando aqui, não foi para o valor. Nesse momento aqui, o Senhor, Ele não estava olhando aqui para a quantidade. Não foi assim, olha, servo bom e fiel, te confiei 5.000 talentos, você dobrou esse valor, agora eu tenho 10.000 talentos. Parabéns, tu é o cara. Não, servo bom e fiel, te confiei 2... era para ter pelo menos uns 6, né? Mas tudo bem, você dobrou? Tá bom. Não. Ele chamou os 2 da mesma maneira. Por quê? Porque Ele confia a nós aquilo que Ele sabe que nós podemos fazer. Se Deus te confiou algo, se algo arde no teu coração, não tenha medo, seja destemido, faça. Porque Deus sabe a capacidade que você tem, e ainda que você mesmo não veja essa capacidade, Deus, Ele vai te capacitar, de maneira que aquilo que Ele te chamou a fazer, você possa estar fazendo da melhor maneira possível. Esse é o nosso Deus, queridos, é assim que Ele trabalha. Ele diz muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e olha que eu já falei para você que o pouco aqui era muita coisa, né? Para a nossa visão, para a visão monetária da época, era muita coisa. Você imagina, 16 anos de trabalho, sem descansar um dia, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eles são recompensados da mesma maneira, e isso nos ensina isso, guarde isso no seu coração, não é pela quantidade de coisas que a gente faz, não é pelo nosso ativismo, não é pelas coisas que a gente anda às vezes acelerado, querendo fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo, blá, blá, blá. Não é por isso, mas é por aquilo que a gente aplica o nosso coração para fazer, e fazer da melhor maneira possível, porque nós não estamos fazendo a obra para homens, nós estamos fazendo para o nosso Deus. Isso é muito importante, queridos. Isso desvencilha, isso tira véu da frente dos nossos olhos, tira as escamas que às vezes nos impedem de enxergar que a obra de Deus, ela vai muito além de nós, ela transcende a cada um de nós, ela vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Pessoas estão sendo abençoadas nesse momento pela sua vida, você sabia disso? Você é observado, e não é por fofoqueiro não, as pessoas observam a Deus na tua vida, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então, a cada dia se alegre nisso. O terceiro servo devolve apenas o talento que recebeu, justificando-se com medo
e a percepção de que seu senhor era um homem severo. O Senhor o repreendeu duramente, chamando-o de servo mau e preguiçoso. Terrível uma palavra como essa, né? É bom receber elogios, né? É gostoso quando a gente recebe elogios, mas quando a gente recebe uma reprimenda, nunca é bom. Mas entenda de que aqui esse servo, ele tinha uma visão muito distorcida, uma visão muito errada de quem era a Deus, de quem era o seu Senhor, de que Deus, do que Deus espera de que a gente faça com aquilo que Ele nos deu a fazer. Que a gente possa cada dia sermos audazes, sermos pessoas que vão à frente, sermos pessoas que possam estar fazendo o melhor na obra e no reino de Deus. Que a nossa vida seja uma adoração, que a nossa vida seja uma entrega completa, que não existam qualquer lacuna, qualquer buraco, qualquer esconderijo na nossa vida que Deus não participe, muito pelo contrário. Não precisamos esperar o tempo futuro para mudar a rota, queridos. Hoje pode ser o dia da virada de chave, no nosso servir muito bem a Deus, com os talentos que Ele nos deixou. Trabalhe sempre suas finanças, trabalhe sua família, seja fiel no seu trabalho, seja fiel no serviço a Deus, seja fiel nos bens materiais que você tem. Faça isso da melhor maneira, que tudo aquilo que Deus tem feito chegar à tua vida, você possa cada dia estar aprimorando isso e glorificando o nome do Senhor. A vida cristã, ela envolve crescimento e frutificação. Deus espera que investamos nossos recursos e dons para produzir frutos. Que a gente possa utilizar tudo aquilo que Ele tem feito chegar até nós. Que os nossos bens, que os nossos desejos, nossos sonhos, que os recursos que Deus nos dá, possam sempre servir a Deus diretamente. Não pense apenas numa área humana, não pense apenas naquela visão que a gente tem de mundo, mas que isso esteja muito mais profundo, entendendo de que Deus Ele quer nos usar, e Deus quer usar aquilo que Ele faz chegar às nossas mãos, para que vidas sejam abençoadas. A parábola dos talentos nos desafia a refletir sobre como estamos utilizando os recursos, os dons, as capacidades, os bens e tudo mais que recebemos de Deus. Certa vez eu tive a oportunidade de estar compartilhando com vocês de que a Bíblia, principalmente no Apocalipse, ela é como uma estrada onde existem placas de sinalização. Essas placas servem para nos alertar. E nessa noite a palavra dos talentos, ela realmente nos alerta, nos mostra, nos faz pensar, refletir sobre o que Deus nos confiou e como a gente tem trabalhado aquilo que Deus confiou à nossa vida. Não é uma mensagem de acusação, não é uma mensagem de peso, antes uma mensagem para a gente parar, pensar e, se necessário, mudar a nossa rota, fazer a vontade de Deus, dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, estou aqui completamente prostrado diante de Ti, me usa, seja naquilo que for necessário, onde quer que esteja sendo necessário, eu quero ser usado por Ti. Os dons que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me confiou, eu já sei. Então, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa multiplicar esse dom, para que no dia da Tua volta eu possa ser chamado de servo bom e fiel, que eu possa ser chamado de um servo corajoso, que pegou tudo aquilo que Deus me confiou, tudo aquilo que o Senhor me confiou e transformou isso em bênção na minha vida e na vida dos meus irmãos. E concluindo, meus queridos, essa parábola, como eu disse, é um alerta, a fim de refletirmos como nós podemos contribuir mais para o reino através da nossa igreja local. Às vezes a gente olha para a igreja e a gente acha que está tudo certinho. Pastor Marcos sempre fala isso aqui, né? Parece que está tudo casadinho, parece que está tudo fechadinho. Mas não, tem muitas lacunas ainda que precisam ser preenchidas. Tem muita coisa ainda para a gente poder exercer. O pessoal do evangelismo está aí todo domingo, vai lá, leva o lanche, leva uma palavra, leva conforto. Gente, é um trabalho fácil de se fazer, não é um trabalho difícil, demanda apenas alguns minutos do nosso dia. Gente, tem um pessoal aí do NV Kids, tem uma galera lá que são professores do NV Kids. Eu conheço pessoas que às vezes ficam 3 domingos diretos. Por quê? Porque está precisando de professor, sempre está precisando de gente. Pessoal da cantina, pastor, eu não gosto muito desse negócio de cantina e tal, então passa a gostar, vai lá, ajude no que for necessário. Lá também está precisando, todos os lugares. Pessoal que trabalha aqui no templo, músicos, amém, Pete? Pastorzão está falando aqui, amém. Músicos, de repente você tem um dom maravilhoso, está aí guardado, olha aqui, está precisando de gente. Ou seja, gente, que a gente possa arregaçar as mangas,
com coragem, com muita alegria, fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Eu gosto de pensar que Deus, sendo o dono de todas as coisas, Ele poderia usar os anjos para tudo, como Ele usou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, virava e mexia, vinha um anjo. Às vezes vinha Ele mesmo, não é? E falava em forma de anjo com as pessoas. Mas muitas vezes Ele enviou anjos para que pudesse estar fazendo aquilo que Ele determinara a toda a humanidade. Hoje Ele não envia anjos. Não é comum Deus enviar anjos. Ele pode enviar? Pode enviar. Quem sou eu para limitar o poder de Deus? Mas não é comum que Ele faça isso na nova aliança, porque na nova aliança, o próprio Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Então hoje, Ele conta comigo e com você, para que a obra que Ele começou lá na cruz do Calvário, para que tudo aquilo que Ele nos ensinou lá atrás, a gente continue dando continuidade. Fica uma redundância, né? Mas que a gente dê continuidade àquilo que Deus nos chamou a fazer, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, fazer com que esse lugar seja o melhor lugar do mundo, porque Ele já garante a presença dEle, e a gente garante a nossa vida como oferta no altar da casa dEle. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome dEle, aleluia. Querido Pai, nós dependemos de Ti em todas as coisas, Senhor. Não há nada, Pai, que possamos fazer sozinhos. Não há nada, Senhor, que possamos fazer de maneira isolada. Muito pelo contrário, Deus, em tudo nós dependemos de Ti. Senhor, eu sei que o Senhor confiou à Tua igreja, o Senhor confiou a nós talentos, Senhor. Tantas coisas que envolvem a nossa vida, nossa casa, nosso veículo, ó Deus, o nosso trabalho, a nossa família, Senhor, mas também as coisas que são relacionadas à Tua casa, à Tua igreja, esse lugar santo, Senhor, separado para Te adorar. Que possamos, Senhor, ser destemidos, corajosos, a fim, ó Deus, de que possamos continuar fazendo a Tua obra, glorificando ao Teu nome, exaltando a Ti, Senhor, com a nossa vida, com o nosso servir, com o trabalho das nossas mãos, ó Deus, levando, ó Deus, o Teu Evangelho àqueles que estão perdidos, àqueles que estão cativos. Pai, desperta em nós o desejo de a cada dia fazer a Tua obra da melhor maneira possível, Pai. Que possamos, Senhor, ser chamados de servos bons e fiéis, mas que em tudo, Senhor, seja sempre o Teu nome guardado, exaltado e glorificado. Como diz, ó Deus, eu me escondo no Santo dos Santos, eu me escondo na Tua presença, para que, ó Deus, o Teu nome seja exaltado. Que assim, ó Deus, possamos ser despertados nessa noite. Que a Tua palavra continue falando aos nossos corações, que o Teu Espírito nos capacite, Deus, e que a cada dia possamos olhar para o alto, sem qualquer escama, sem qualquer interferência, mas que pelo contrário, o nosso Espírito possa clamar por fazer a Tua obra, por desenvolver os talentos que o Senhor confiou a nós, até o dia da Tua volta. Assim eu Te glorifico, Te exalto e abençoo a vida dos meus irmãos. Faço isso em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.